Nosso desejo nesta noite é que você possa realmente louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, prestar este culto de adoração que só ao Senhor é devido. Queremos saudar a todos os nossos amigos e visitantes, aqueles que conosco participam do culto da nossa igreja. Também queremos trazer uma saudação especial aos nossos internautas, aqueles que estão conectados conosco. Deus também abençoe a sua vida, você tenha uma boa transmissão. Nós temos alguns avisos para trazer neste momento. Eu vou primeiramente falar sobre o livro do mês. Hoje pela manhã nós já o apresentamos aqui no segundo culto. Ele já está disponível na nossa livraria, o DNA dos Relacionamentos, de Dr. Gary Smalley. É um livro que fala então sobre a importância de relacionamentos saudáveis. Recomendação do pastor de nossa igreja, como sempre faz, colocando à disposição livros para o nosso crescimento e também para nosso crescimento intelectual. E eu espero que você possa, através deste livro, desta leitura e de tantas outras que já temos feito aqui, aumentar o seu conhecimento, o seu cabedal de conhecimento, especialmente você possa também formar assim uma biblioteca. Às vezes as pessoas têm dificuldade para encontrar bons títulos ou boas referências bibliográficas. Nós temos aqui na nossa igreja sempre a disponibilidade de excelentes recomendações. Eu tenho procurado comprar os livros que são recomendados aqui em nossa igreja e assim vamos formando uma biblioteca bem variada. E eu creio que vale a pena então você adquirir o DNA dos Relacionamentos. Está disponível na nossa livraria, você pode procurar após o culto desta noite. Temos também algumas informações. Amizade, Mateus tem uma palavra para nós, visão ministerial da amizade. Boa noite, irmãos. Aqueles casais que têm nos acompanhou durante o ano passado, sabe que todo ano nós fazemos uma viagem, oportunidade que nós temos de casais passarem o final de semana juntos, como casal, como grupo de casais, e a oportunidade que a gente tem de ouvir uma palestra. Convidamos para esse ano ser o nosso palestrante, o pastor Fernando Leite, que esteve aqui no ano passado no Congresso da Família. Nossa programação está prevista para a última semana de abril, se não me engano é dia 25, sexta-feira à noite, seria 25, 26 e 27, saindo daqui por volta das 8 horas, e vamos voltar a Cabo Frio, no Malibu. Por quê? Estivemos em Rio das Ostras, vimos um local excelente, mas quando veio o preço, ficou inviável. Então nós temos que fazer algo que a gente possibilite a nossa ida nesse local. Se não me falha a memória, isso depois a gente vai ver com mais detalhe, vai ficar o valor será R$100 por mês, casal, 4 parcelas. Então seriam R$400 em 4 vezes. Então é importante que aqueles que tiverem interesse realmente de ir, já nos procure hoje para dar o nome, a mim ou ao Caco aqui, a Camila, que estão aqui na frente. Fiquem de pé, que não sei se todos conhecem vocês, fazem parte do nosso Conselho de Ministério de Casais, do grupo que administra o Ministério de Casais da nossa igreja. Eu queria aproveitar, já que eu estou com o microfone na mão, pedir o seguinte: nós estamos precisando de mais pessoas para colaborarem na recepção da igreja nos cultos, tanto da manhã como da noite. Se você quer participar desse ministério, nos procure ao final do culto, para você poder participar desse momento, tá? Obrigado, pastor. A Sandra Mara também, visão ministerial de proclamação, ela vai nos dar uma palavra importante. Vários irmãos nos procuram a respeito de Bíblias e Novos Testamentos. A igreja gostaria de poder fornecer para os membros da igreja Bíblias e Novos Testamentos à vontade.
O critério que nós temos hoje na igreja é que Bíblias e Novos Testamentos só são doados em programações oficiais da igreja, como cantando Natal, celebrando a Páscoa. Mas para os irmãos que querem doar no trabalho, dar de presente para alguém, presentear no seu grupo familiar, então a igreja está repassando Bíblias e Novos Testamentos a preço de custo. Então, após o culto, lá no estande dos grupos familiares, os irmãos podem adquirir Bíblias a R$ 5,00 e Novos Testamentos a R$ 1,00. Então, foi a solução que nós encontramos, que fica bem para a igreja. Eu acho que não pesa para ninguém dar uma Bíblia de presente, R$ 5,00, um Novo Testamento, R$ 1,00. Então, sempre após os cultos, agora nos estandes do GF, os irmãos, então, podem adquirir a literatura que gostariam de presentear os seus amigos durante a semana. Irmã Sandra, muito obrigado. Queremos, então, neste momento, conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando, nos dando a alegria da sua presença, da sua visita. Eu gostaria que você pudesse então ficar de pé para que a igreja possa identificá-lo ou identificá-la. Queremos entregar um cartão para você, dar um abraço de boas-vindas. Alguém nesta condição, visitante de primeira, segunda ou terceira vez? Temos ali uma senhora, ali atrás, mais alguém? Temos ali um irmão, mais outro aqui, alguém na galeria? Fique de pé, ali, ó. Por favor. Muito obrigado pela presença. O casal também, jovem Daniel, já nos cumprimentamos ali antes do culto. Fique de pé para que a igreja possa conhecê-lo. Vou pedir os irmãos que estão ao lado possam dar um abraço, um aperto de mão, boas-vindas, né, à nossa igreja. Muita alegria recebê-los neste culto. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos e possam ficar conosco. Se não pertencem a nenhuma outra igreja, você pode fazer dessa igreja também o seu lar espiritual. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa igreja. Também queremos saber se há conosco no culto da noite alguém que não esteve pela manhã e que completou nesta semana que passou aniversário natalício ou aniversário de casamento ou então aniversário de vida cristã, o batismo, né? Alguém que tenha completado aniversário natalício, casamento ou vida cristã, que não esteve nos 2 cultos da manhã. Se você está nessa condição, vem aqui, nós queremos orar com você e por você. Queremos que não os temos neste momento. Daniel então vai nos dar uma palavra e vai dar então continuidade na direção do culto desta noite. Meus irmãos, eu queria dar 2 avisos. O primeiro aviso é que no último sábado nós fizemos a exibição de um filme, o Invisible Children, que é a história de algumas crianças que vivem no país da Uganda. E nós, então, começamos uma iniciativa de vender algumas camisas para repassar esses valores, para ajudar nesse trabalho. Essas camisas ainda continuam sendo vendidas, mas nós não estamos vendendo no balcão, no estande, como geralmente nós fazemos. Nós estamos vendendo por encomenda. Então, se você não adquiriu ainda a sua camisa, você quer adquirir, o preço é de R$15, fale comigo. Ou você pode fazer pela internet. É só mandar um e-mail para o e-mail dos jovens, jovens@itacuruçá.org.br, e fazer o seu pedido. Aqueles que já pediram, as camisas já chegaram, podem me procurar ao final do culto, e aí nós fazemos a entrega. O esquema é esse. Se você não fez o pedido ainda, pode fazer e nós enviamos para você. O segundo aviso é que na próxima sexta-feira, dia 25, nós vamos fazer uma reunião do Ministério Jovem. E qual é o objetivo dessa reunião? Nós queremos envolver os jovens no nosso trabalho. Às vezes parece muito que o que a gente faz ou o que a gente organiza fica muito fechado para a liderança dos jovens. Só que não é isso que deve acontecer, por mais que às vezes aconteça. Então nós queremos que você, que é jovem, que ainda não se envolveu com o trabalho desse ministério, que ainda tem dúvidas sobre os seus dons, sobre os seus talentos, essa é uma ótima oportunidade para você se envolver, descobrir por que Deus chamou. Às vezes Deus tem um chamado especial para você, particular, e você só vai descobrir fazendo, trabalhando. Então essa oportunidade, vem aqui na próxima sexta, dia 25, 7h30. Nós vamos falar do nosso projeto desse ano, a nossa visão, o que temos em mente para fazer, o que queremos fazer esse ano, e queremos a colaboração de todos vocês. Então, se você é jovem, não se envolveu ainda, ou se já está envolvido, venha e participe dessa reunião. Para nós, a liderança, é muito importante que vocês estejam, todos. Quanto mais gente, melhor. O nosso objetivo é que todos se envolvam e desfrutem disso que a gente já desfruta trabalhando ativamente nesse ministério. E eu quero então convidar a igreja a ficar em pé.
nós vamos então orar para dar continuidade a esse culto, e que o nosso desejo seja o desejo desse cântico que nós cantamos agora, que a nossa alma tenha essa sede por Deus, que você cultue hoje, que você cante, que você ore, que você escute a mensagem com essa sede, desejando mais de Deus, porque quando nós desejamos mais de Deus, Ele se revela a nós e nos preenche com mais dele. Senhor, nós queremos mais da Tua presença nessa noite. Nós desejamos, Senhor, sentir o Teu toque, a Tua presença, a Sua glória. Age, Pai, nos nossos corações. Nós entendemos, Senhor, que às vezes nós não sentiremos fisicamente a Tua presença, nem a Sua glória, mas que o Senhor possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração com as verdades da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, que é a espada que corta, que ela possa vir ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Limpar o nosso coração, purificar o nosso coração, santificar a nossa vida, Pai, e nos dar uma nova realidade. Nós desejamos sair daqui diferentes da forma como entramos, Senhor, mas da forma como Tu queres que nós saiamos. Nos colocamos diante de Ti, Pai. Estamos aqui para dizer que somos o Teu povo, para dizer com uma só voz que o Senhor é santo, é digno, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar de pé e vamos fazer a leitura que encontra-se em nosso programa de culto. A leitura que começa com Apocalipse, depois se estende até 2 Crônicas, 1 Crônicas, e diz o seguinte: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mulheres. Aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes, homens. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o Rei, e Tu te exaltaste, o chefe sobre todos. A Ele toda a honra, toda a glória. A quem é o Rei, a quem é a vitória, a quem é o poder. Vamos dizer a Ele que nós somos o povo de Deus. Estamos aqui para dizer que Ele é santo e que Ele é digno.
ser amigos de Deus. Vamos dizer isso ao Senhor, mas vamos dizer isso com todo o nosso coração. Você já sentiu isso? Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus? Para nós sermos amigos de Deus, precisamos acreditar que há algo que cria esse elo entre nós e Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Esse é o elo. Se você ainda não confessou ao Senhor que você precisa desse elo para que essa amizade aconteça, deixe que a palavra de Deus convença você nessa noite. Deixe que o Espírito Santo do Senhor torne isso verdade na sua vida. E você possa dizer que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. por essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Muito obrigada porque sem o Senhor nós não seríamos nada. Sem o Senhor nós estaríamos condenados, Deus. Mas o Senhor olhou para nós quando nós ainda estávamos separados do Senhor e teve misericórdia, teve amor, Deus. Senhor, perdão, Deus, porque muitas vezes a gente não valoriza o Teu sacrifício na cruz. Muitas vezes nós anulamos na nossa vida, Deus, o Teu sacrifício. A partir do momento que a gente esquece que a comunhão com o Senhor tem que ter primeiro lugar na nossa vida. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão com os meus irmãos. Que nessa hora o Senhor possa estar restaurando a nossa relação com o Senhor. Que o Senhor traga a nossa consciência, traga ao nosso coração que não existe nada melhor do que estar com o Senhor. E se existem coisas que são prioridade na nossa vida hoje, que o Senhor possa nos mostrar
como o Senhor é um Deus de amor, nos mostrar com amor o que nós devemos mudar, o que nós devemos mudar para honrar o Teu nome, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, nos faz te amar mais, Deus, nos ajuda a te amar mais. Mas mesmo assim, mesmo perfeitos, muito obrigada pelo Teu amor. Não existe outra razão de estarmos aqui essa noite. Isso que eu te peço e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, você que trouxe até a casa de Deus os seus dízimos, as suas ofertas, você poderá então trazer até as salvas, depositar aqui nessas taças, nessas salvas, seu dízimo, as suas ofertas. Enquanto nós fazemos esse momento, nós vamos cantar esse hino, uma declaração ao Senhor, dizendo: Senhor, tudo eu entregarei a Ti, os meus recursos, a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho, tudo é Teu, Senhor. Que você possa dizer isso a Ele: Senhor, tudo eu Te entrego nessa hora. Então, nesse momento, você que tem seu dízimo, a sua oferta, poderá vir até aqui à frente e colocar no altar do Senhor. Podem levar as salvas. Muito obrigado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Já foi contado em uma outra ocasião, mas eu gostaria de reprisar para os irmãos a história desse hino, Sou Feliz com Jesus. Esse hino, ele é a história de um homem. Esse homem, ele tinha uma família, e essa família viajou para um determinado lugar, uma viagem a navio. E esse homem, um crente em Jesus, um servo do Senhor, recebe a notícia de que toda a sua família havia morrido num naufrágio. E esse homem então viaja a fim de fazer o velório, o enterro e todas as formalidades dessa ocasião. Então esse homem, ele escreve um hino, e é um dos hinos mais bonitos que eu conheço,
talvez um dos poucos que retrate com tanta realidade aquilo que nós vivemos e aquilo que Deus pode fazer das nossas vidas. E esse homem, no auge da sua dor, perdendo toda a sua família, sozinho, naquele navio, a caminho daquele lugar, ele escreve a seguinte estrofe: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele expressa mais uma estrofe e diz o seguinte: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar das aflições eu sou feliz com Jesus. Que o Senhor possa encher os nossos corações com essa certeza, que essa paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode oferecer a nenhum de nós, enche os nossos corações nessa noite. Eu hoje não quero convidar os irmãos a ter um tipo de sentimento, mas eu desejo para vocês e para mim que essa paz que encheu o coração desse homem naquela ocasião encha os nossos corações. Que essa paz que fez com que esse homem cantasse que a alegria dele vai além dessas dificuldades possa encher hoje o nosso coração. Eu quero convidar você que deseja isso a cantar esse hino de pé, a ficar em pé enquanto nós cantamos esse hino. Às vezes ficar em pé não é suficiente, você talvez queira se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser vir aqui à frente para que a igreja veja você aqui à frente, ore pelo seu problema, venha aqui à frente também. Mas que essa paz penetre o seu coração e enche o seu coração dessa alegria que só Jesus Cristo pode dar. Não se atemorize, porque Ele deixa essa paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que nasce lá na cruz, desce daquele Calvário e penetra nos nossos corações. Que você possa dizer isso, que a sua alegria é com Jesus Cristo. Oh
Realmente este é um dos hinos mais belos da nossa Enódia Sacra. É um hino belíssimo e que nos retrata com grande profundidade a confiança que podemos depositar em Deus, que nos traz a verdadeira felicidade, mesmo quando atravessamos momentos de adversidade nas nossas vidas. Se você está triste, se você está preocupado com alguma situação da sua vida, se você está se preparando para uma cirurgia, se você está aguardando um diagnóstico médico, se você está aguardando o resultado de uma entrevista para um emprego, se você está vivendo um problema de conflito familiar, saiba que mesmo apesar de todas essas lutas e de todas essas dificuldades, você pode dizer que é feliz com Jesus, seu Senhor, porque Ele é a fonte verdadeira, é a razão da nossa verdadeira felicidade. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, somos felizes sim com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque apesar de todas as lutas, ó Pai, que nós enfrentamos, nós temos a verdadeira felicidade, porque temos Jesus Cristo no nosso coração. Conquanto as tristezas passageiras possam nos acontecer, conquanto, ó Deus, possamos enfrentar lutas e adversidades, possamos passar por momentos de tristeza, de angústia, de desânimo, ó Pai, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela volta ao coração, porque o Senhor é a razão da nossa alegria e da nossa felicidade. Eu te peço, Pai querido, que nesta hora Tu abençoes a vida de cada irmão, cada irmã que está de pé na Tua presença, que tem um pedido, ó Pai, que tem uma súplica, que tem uma intercessão, aqueles que estão, ó Deus, aguardando o resultado de um exame médico, quem sabe, ó Deus, um diagnóstico, que talvez não seja muito favorável, aqueles que estão, ó Deus, preocupados, preparando-se, quem sabe, ó Deus, para uma cirurgia, talvez delicada cirurgia, aqueles que estão, ó Pai, quem sabe, aguardando a resposta de uma entrevista, precisando de um emprego, aqueles que estão atravessando no seu lar, na sua vida pessoal, alguma situação, ó Deus, de adversidade. Senhor, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos tome, ó Pai, o Senhor nos sustente, o Senhor nos dirija, o Senhor nos oriente, o Senhor abra as janelas dos céus, ó Pai, e derrame sobre a vida de cada um, a vida do teu povo, a bênção, a graça, ó Deus, o favor que nós estamos precisando, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o teu Filho bendito, o nosso querido Salvador, é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Você pode se sentar.
Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, suplicamos-te, Senhor, que Tu fales ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Colocamos-nos, ó Deus, em Tuas mãos para ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Diz assim este texto da palavra de Deus: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A narrativa do historiador Lucas, descrevendo parte da história da igreja no livro de Atos, é uma narrativa extraordinária. Sempre que volto a este livro para fazer uma releitura, posso então ver a trajetória, a ação de Deus, por intermédio do Espírito Santo, na vida de uma igreja que recentemente nascera. Uma igreja que começa enfrentando oposições. Uma igreja que começa sendo contestada, porque agora apresentava uma nova mensagem, apresentava agora um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morrera na cruz para a salvação da humanidade. Quebrando então todas as barreiras, passando por cima de todos os preconceitos, de uma religião legalista, que então era o judaísmo, uma religião formalista, cheia de ritos, esta igreja começa a se impor, diante de um domínio, de um império todo-poderoso naquela época, chamado Império Romano, que dominava praticamente o mundo de então. Surge esta igreja com vigor, com autoridade, com unção, para conquistar o mundo da sua época. 3 fatores foram então fundamentais para a expansão da chamada igreja primitiva: a comunhão, a unidade e a perseverança. Lá em Atos 2,46 nós lemos: E perseverando unânimes todos os dias no templo, repartiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Este era o sentimento de uma igreja que nascia, uma igreja que estava unida, uma igreja que perseverava, e todos os dias uma igreja que compartilhava, através do partir do pão, numa refeição comum e também através da celebração da ceia do Senhor, e através de uma vida de oração. Alguém disse sabiamente que o livro de Atos dos Apóstolos bem poderia se chamar de Atos do Espírito Santo, porque na realidade é um relato da ação do Espírito Santo naquela igreja que surgira, que nascera
e que agora então começava a fazer diferença no mundo. Como qualquer outra instituição, ela experimentou crises e fracassos também. Passou por perseguições e martírio. Mas apesar de tudo isso, ela continuou vitoriosa, como prometeu Jesus Cristo, lá em Mateus 16, verso 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra esta igreja do Senhor. Ao contrário do que afirmam alguns críticos, que o modelo desta igreja primitiva já está totalmente ultrapassado, eu penso sim que nós podemos tirar ainda hoje, nos nossos dias, preciosas lições e exemplos que bem se aplicam à nossa igreja, a igreja dos nossos dias, e que podem então contribuir para que tenhamos uma igreja mais espiritual, uma igreja mais submissa à direção, à orientação do Espírito Santo. Eu destacaria então 3 características que marcaram de forma profunda a vida da igreja primitiva e que ainda nos podem servir de exemplo. A primeira característica marcante é que a igreja tinha paz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Havia 2 tipos de perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. Os judeus perseguiam os crentes, prendiam-nos, apedrejavam-os e até os matavam, como foi o caso de Estevão. Nós encontramos lá no capítulo 6 da narrativa de Lucas, no livro de Atos, a partir do verso 8, o martírio daquele que se tornou então o primeiro mártir do cristianismo, diácono daquela igreja, um homem de Deus. A Bíblia o declara, o relata como um homem cheio do Espírito Santo. E ele então levanta a sua voz para falar que Jesus Cristo é o Senhor desta igreja, e de que o povo, o próprio povo escolhido por Deus, fora responsável pela sua morte na cruz. E os judeus então enfurecidos se levantaram contra ele e o apedrejaram de tal forma que ficou sobre o seu corpo um monturo. E ali estava junto dele um jovem que em tudo consentia, chamado Saulo de Tarso. Reinaldo Purim, no seu livro Jesus Cristo, no panorama da história, nos diz o seguinte: o cristianismo histórico surgiu e propagou-se como resultado do testemunho que os apóstolos deram de Jesus Cristo. A expansão do cristianismo em Jerusalém trouxe perseguição por parte dos adversários, que culminou com a morte de Estevão. E a morte então de Estevão desencadeou uma grande perseguição por parte das autoridades religiosas. Outra forma de perseguição, ela vinha da parte do Império Romano, que quando denunciados, os crentes tinham suas propriedades confiscadas, eram presos, exilados e mortos. Nós encontramos na história do cristianismo, entre o 1º e 3º séculos, uma descrição, especialmente dos pais da igreja, que nos falam então a respeito do martírio dos primeiros cristãos. E é interessante, do ponto de vista histórico, nós conhecermos o que aconteceu com aqueles que foram também considerados mártires do cristianismo. Aqueles que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue, por causa do seu testemunho de fidelidade a Jesus Cristo. O Império Romano dizimou milhares e centenas de milhares de vidas, especialmente daqueles que, por alguma maneira ou de alguma maneira, declaravam-se cristãos,
ou declaravam que Jesus Cristo é o Senhor. Havia uma lei romana que o imperador deveria ser adorado, deveria ser então reverenciado, e César deveria ser então saudado quando passava nas ruas, e os cristãos eram então impelidos, obrigados a se curvarem diante de César. Eles eram obrigados a declararem diante do Império Romano que César era de fato o único Senhor. E aqueles que não assinavam um termo de confissão, declarando que César era Senhor, estavam sujeitos então a serem perseguidos, terem os seus bens confiscados, serem repatriados, ou expatriados, melhor dizendo, e acabavam muitas vezes pagando com a sua própria vida nas arenas, sendo mortos por feras e também pelos gladiadores. Mas o que levou então esta igreja, as igrejas que estavam na Judéia, Galiléia e Samaria, a experimentar uma paz repentina? Primeiro fato que chama a minha atenção é que certamente Deus ouviu o clamor do seu povo. Aquele foi um momento de muita oração, mas também um momento de muita união. A igreja estava unida por um fator que era preponderante: a perseguição era muito grande. E o povo de Deus precisava estar unido. E eu penso que é nesses momentos em que a igreja sofre algum tipo de oposição, que nós nos unimos ainda mais e que nós buscamos uma comunhão maior, e uma fraternidade maior, e uma vida de mais comunhão e de submissão à vontade de Deus. A história da igreja nos relata, através dos tempos, que as grandes perseguições que aconteceram, não somente aquela do Império Romano, mas tantas outras que aconteceram e que continuam acontecendo ainda, nos países totalitaristas como a China comunista, por exemplo, como citou hoje pela manhã o pastor Alcenir na sua mensagem, que agora nas Olimpíadas de 2008 não permitirão que ninguém entre no país portando a sua própria Bíblia. Isso está proibido. E as pessoas que são encontradas com Bíblias na China, elas são presas. As pessoas que se declaram cristãs na China, elas são perseguidas. As pessoas que falam do amor de Deus, pagam com a sua própria vida. A perseguição continuou. No tempo das trevas e da Inquisição também, na igreja chamada romana, muitas vidas foram queimadas nas fogueiras, considerados hereges, porque professavam uma fé, uma confiança em Deus. Então esta igreja estava sendo perseguida, coagida, e ela precisava buscar em Deus a força para suportar esta perseguição. Eu penso então que esta igreja, quando se reúne para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor a proteção, o cuidado, Deus começa a atuar no seio desta igreja e trazer para esta igreja um período de calmaria, um período de paz. Fico imaginando aqueles primeiros cristãos que se reuniam nas suas casas, não tinham templos como nós temos, e precisavam muitas das vezes ficarem escondidos por causa da perseguição, não somente dos judeus, mas também das autoridades romanas. Eu penso que o medo pairava no coração daqueles nossos irmãos, a desconfiança. Os judeus então aproveitaram a morte de Estevão para disseminar um clima de terror e perseguição, e o momento então era um momento de buscar a Deus com mais intensidade, e a igreja então passou a orar mais. Um outro fator também que contribuiu para que essa igreja experimentasse um tempo de paz foi a própria conversão de Saulo ou de Paulo. Sem dúvida alguma, a conversão de Paulo fez um diferencial na vida da igreja.
Eu acho que foi então um grande alívio para aqueles nossos irmãos. A narrativa de Atos, no capítulo 8, nos diz o seguinte, no verso 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. A igreja vivia constantemente a expectativa de que novas prisões e espancamentos aconteceriam por intermédio de Paulo e da sua turma. Mas Deus também começou a atuar no seio desta igreja, por causa da oração. E ali no caminho da estrada de Damasco, a conversão de um grande homem, um homem que era doutor da lei, um homem que era erudito, conhecedor profundo das escrituras, conhecedor profundo das línguas, do grego e do hebraico, um homem que vivia, segundo a sua própria descrição, de uma forma irrepreensível diante da lei de Deus, mas um homem que era zeloso, e por ser zeloso perseguia a igreja de Jesus Cristo. Este homem tem um encontro com o Senhor, e ele cai do cavalo em que estava montado, e fica sem a sua visão, e trava então um diálogo com Jesus Cristo, naquela estrada, porque ele percebe que algo sobrenatural aconteceu na sua vida, porque quando ele ouve aquela voz que vem do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitrares contra o aguilhão. Ou seja, não adianta, Saulo, você querer medir forças comigo. Aquele homem então se converte, e há então um clima de alívio, um clima de paz no seio da igreja. A igreja agora começa a respirar melhor, porque aquele que se tornara o grande perseguidor, o arqui-inimigo da igreja de Cristo, ele agora se torna o perseguido, o irmão em Cristo, aquele que começa a ser inserido no seio da igreja, que começa a pregar o evangelho, que começa a conhecer os apóstolos, que começa a conhecer os seus irmãos, a quem ele perseguia então, agora era um irmão, era mais alguém que chegava para unir forças na igreja de Jesus. Quando Jesus fala aos seus discípulos sobre a paz que deveria haver entre eles, ele diz então lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A igreja de Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi chamada para ser propagadora da paz. Eu às vezes fico preocupado e não consigo entender que alguém que foi chamado para ser um propagador, uma propagadora da paz, esteja disseminando contendas no seio da igreja, no seio dos irmãos, no meio da igreja. As nossas igrejas precisam viver em tempos de paz. O texto nos diz que havia paz, agora um momento de tranquilidade nas igrejas da Judéia, Galileia e Samaria. Confesso que tenho me tornado um tanto quanto cético em relação a esses movimentos promovidos pela sociedade em busca da paz. Quando as pessoas envergam faixas, palavras de ordem, colocam uma camisa, uma camiseta branca, escrito paz no seu peito, dão os seus braços, caminham pelas ruas da nossa cidade, dizendo que as autoridades precisam fazer isso ou fazer aquilo, como se a paz fosse algo que nós pudéssemos comprar no supermercado ou encontrar em qualquer lugar. A paz começa dentro do meu coração, dentro do seu coração. A paz começa em mim, a paz começa em você. O belíssimo hino que cantamos, o 333, o hinário para o culto cristão, diz assim na sua primeira estrofe: haja paz na terra, a começar em mim. Essa foi a primeira característica marcante da igreja que estava na Judéia, Galileia e Samaria. A igreja, ela estava e tinha paz. A segunda característica marcante é que a igreja era edificada.
Como podemos de fato saber se uma igreja está sendo edificada? Eu penso que a edificação de uma igreja, ela vem através da comunhão. Como já vimos aqui, a igreja que estava lá era uma igreja que tinha unidade, através do estudo da palavra de Deus e através de uma vida de oração. A igreja é edificada quando há uma comunhão verdadeira. Uma das marcas registradas da chamada igreja primitiva dos primeiros cristãos foi exatamente a comunhão. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos então: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão, e nas orações. A igreja estava, portanto, unida. O verbo edificar nos dá uma ideia de construção. Sempre que falamos de edificação, nos lembramos de um edifício. A palavra edifício vem então de edificação. E a comunhão é um dos pilares de sustentação deste edifício chamado igreja. Alguém disse certa vez o seguinte: viver com os santos nos céus, oh que glória! Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. Às vezes nós estamos exatamente procedendo assim. Nós queremos conviver com os santos na glória. Queremos estar com os nossos irmãos lá no céu, mas não conseguimos, às vezes, conviver com o nosso irmão aqui na terra. Não conseguimos conviver com o nosso irmão dentro da igreja. Não conseguimos participar com a mesma comunhão com ele, através dos elementos da ceia do Senhor, que depois participaremos, o pão que representa o corpo de Jesus, e o cálice, ou o vinho, suco de uva, que representa então o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Que comunhão é essa? Que não posso amar o meu irmão? Não posso cumprimentá-lo? Não me sento ao lado dele? Não falo com ele? Não dirijo a ele a minha palavra? Uma das marcas da igreja chamada primitiva é que aqueles irmãos estavam juntos perseverando na doutrina dos apóstolos, estavam juntos na meditação da palavra, estavam juntos no partir do pão, estavam juntos na oração, estavam juntos sempre. O segundo pilar de sustentação da igreja é a palavra. A igreja é edificada através do estudo sistemático da palavra de Deus. Vamos voltar então a Atos 2, 42. Eles, os crentes, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É importante nós lembrarmos que no cristianismo primitivo, a tradição apostólica era muito importante. E eu não tenho dúvida de que as igrejas que estavam na Judéia, na Galiléia e em Samaria estavam fundamentadas nos ensinos apostólicos. Os chamados pais da igreja se tornaram responsáveis de passar para os crentes os ensinos de Jesus. Um documento muito antigo da igreja primitiva, conhecida como Didaquê, que data do ano de 1056 da nossa era, é considerado uma das pérolas da literatura de catecúmenos, de catequese, porque exatamente neste documento, que foi então usado pelos primeiros cristãos, nós temos ali normas de conduta de vida, de como proceder, de como agir, agora com uma nova vida, com uma nova perspectiva, com novos ideais. É bom nós lembrarmos que pouca coisa estava impressa da palavra de Deus. Algumas porções do Antigo Testamento, salmos, alguns profetas, mas muito pouca coisa, porque exatamente aí entre o primeiro e o segundo séculos é que foram produzidas algumas epístolas, principalmente as pastorais, epístolas de Paulo e também parte dos evangelhos. E os evangelhos, sim, na sua totalidade. O antigo documento da igreja primitiva, então, era um documento que servia para orientar os crentes. Hoje, nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, completa,
e que nos dá então a possibilidade de nós descobrirmos tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós não precisamos mais recorrer a nenhuma fonte da catequese, como faziam os primeiros cristãos. Por isso Paulo, escrevendo a sua epístola pastoral ao jovem pastor Timóteo, ele recomenda lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas a igreja é edificada também através da oração. Eu creio, meus irmãos, que este é o terceiro pilar de sustentação de uma igreja. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Quando começamos a ler a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Deus atuando de uma forma extraordinária, milagres acontecendo, Deus levantando mortos, Deus curando enfermos, Deus fazendo paralíticos andar, Deus dando vista aos cegos. E a igreja orando, buscando uma vida de comunhão com Deus. Acho extraordinária a experiência narrada no capítulo 4 deste mesmo livro, no verso 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O chão tremeu pelo poder da oração dos primeiros crentes. Mas ainda a terceira e última característica marcante desta igreja, que esta igreja se multiplicava. A narrativa do livro de Atos é muito clara ao nos informar a maneira como a igreja crescia e se multiplicava. Eu gosto da expressão que diz assim: ela, a igreja, se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Não era apenas um crescimento numérico, mas era um crescimento com qualidade. Um crescimento que tinha a chancela do Espírito Santo, tinha um carimbo, tinha um incentivo do Espírito Santo de Deus. Por isso essa igreja crescia em número. Por isso essa igreja se edificava. Por isso essa igreja vivia debaixo do temor do Senhor. Se nós voltarmos um pouco às páginas da nossa Bíblia, vamos encontrar no capítulo 2, o verso 47, o seguinte: Atos 2, 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O texto nos diz que a igreja caiu na graça de todo o povo. Darcy Duzilek, de saudosa memória, no seu livro O Futuro da Igreja no Terceiro Milênio, ao fazer uma análise bastante interessante do comportamento da igreja do século XXI, ele nos diz o seguinte, abre aspas: somente uma igreja que está ao lado do povo nos seus sofrimentos e realizações será respeitada, recebida, procurada e ouvida em sua ministração da palavra. Página 12 do seu livro. O que nós mais encontramos hoje são cursos mirabolantes e crescimento de igrejas. A todo instante temos congressos no Brasil inteiro, simpósios, encontros, onde são apresentadas as mais variadas fórmulas e modelos para fazer uma igreja explodir. Mas quando eu leio a narrativa de Atos e vejo como cresceu a igreja que ali estava, a igreja chamada Primeva, a igreja primitiva, que estava na Judéia, que estava na Galileia e Samaria, eu vi que não há nenhum desses tipos de modelos, nenhum desses pacotes que são encomendados para fazer a igreja ter um número maior de membros. Eu vejo que esta igreja cresceu porque ela estava alicerçada no temor do Senhor.
Elas não cresciam porque prometiam às pessoas a solução de todos os seus problemas, ou porque seriam livres da perseguição dos judeus ou do Império Romano. Pelo contrário, elas cresciam debaixo da perseguição, elas cresciam debaixo da oposição, mas elas cresciam porque estavam também debaixo do temor do Senhor. E aí está toda a diferença do crescimento de uma igreja. Aí está toda a diferença de uma igreja que é edificada, solidificada, consolidada. Philip Yancey, em seu interessante livro, Igreja, Por que me importar? Redescobrindo o prazer da vida em comunidade, diz o seguinte, abre aspas, a igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou fazer amizades, mas ela existe para adorar a Deus. Página 25 do seu livro. Qual tem sido para você o modelo de igreja ideal? Qual tem sido a sua contribuição para que a sua igreja ela possa ser uma igreja de fato relevante? O fenômeno de crescimento da chamada igreja evangélica no Brasil tem chamado a atenção de muitos estudiosos. A história dos batistas nos relata que nós levamos mais de 100 anos para chegarmos à marca de 1 milhão de fiéis. Mas outros segmentos religiosos que hoje encontramos em todo o Brasil, na América Latina, no mundo, no nosso país mesmo, uma igreja, um segmento religioso com aproximadamente 30 anos, tem hoje um número muito maior, ou já alcançou um número muito maior de seguidores e tem templos espalhados por quase o mundo inteiro. Eu fico me perguntando, e deixo para você esta indagação, para que você também possa pensar nisso no final desta mensagem. Como explicar esse crescimento e essa expansão avassaladora? Porque já no primeiro século do cristianismo, a Igreja de Jesus Cristo já tinha alcançado a marca de 1 milhão de fiéis, mesmo com toda a perseguição do Império Romano. E eu às vezes fico pensando que nós não vivemos em paz no seio das nossas igrejas. Nós não experimentamos um crescimento saudável, um crescimento verdadeiro, genuíno, com qualidade. Nós nos preocupamos muito com números, com quantidade de pessoas. E isso impressiona. Quando passamos por um templo e vemos ali cerca de 10, 15, até mais 1000 pessoas, dizemos, que igreja! Mas será que realmente essas qualidades, essas características que nós encontramos nas igrejas que estavam na Judéia, na Galiléia e Samaria, são encontradas nessas megas igrejas? Essas igrejas experimentam realmente paz? São igrejas onde o nome de Jesus Cristo é proclamado como Senhor e Salvador? Será que essas igrejas vivem uma comunhão verdadeira, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se amam, onde as pessoas estão preocupadas umas com as outras? Será que essas igrejas se multiplicam porque estão debaixo do temor do Senhor, ou se multiplicam através de alguns planos, de algumas fórmulas, de alguns pacotes que são implantados na igreja, onde há metas que precisam ser alcançadas, e os seus líderes fazem com que os seus liderados tragam outras pessoas, e desses líderes também são cobradas estatísticas de crescimento, porque se não crescer, o ministro, o pastor é demitido. Se não crescer no número e se não crescer na receita, o pastor é dispensado. Eu penso que o modelo da igreja primitiva pode sim ser tomado para nós como exemplo. Pode sim ser tomado para nós como um modelo
em que nós devemos considerar que o Espírito Santo conduzia aquela igreja em todos os seus passos, para que mesmo diante da oposição e da perseguição, ela continuasse a crescer, e crescer com qualidade. Podemos sim tomar este exemplo para as igrejas dos nossos dias, porque era uma igreja que vivia debaixo do temor do Senhor. Uma igreja em que milagres aconteciam, onde pessoas eram transformadas espiritualmente, curadas fisicamente, onde a ação, o poder do Espírito Santo e o milagre aconteciam constantemente. Às vezes, em nossas igrejas, encontramos tantos crentes que nem sequer já creem mais em milagres. Não creem no poder da oração. Cantamos aquele cântico: eu creio no poder da oração. Mas a hora que vem um problema, vem uma dificuldade, onde está esse crente? A igreja primitiva era uma igreja que cria no poder da oração. E orou de tal forma que Deus salvou Saulo de Tarso e o transformou no maior dos pregadores que nós temos notícia na história da igreja. O apóstolo aos gentios. Uma igreja que foi edificada porque no seu seio havia paz, no seu seio havia comunhão, e porque era uma igreja que também estava debaixo do temor do Senhor e na orientação do Espírito Santo. O meu desejo é que a nossa igreja seja uma igreja edificada, alicerçada nos fundamentos da sã doutrina da palavra de Deus. Que nós possamos viver em paz na nossa comunidade. Que nós possamos nutrir uma comunhão verdadeira uns com os outros. Amarmos o nosso irmão. Vamos daqui a pouco participar dos elementos desta ceia que nos aproxima através dessa comunhão. E que possamos sim crescer e realmente nos multiplicarmos debaixo do temor do Senhor, para que possamos de fato fazermos jus ao mote da nossa igreja, uma igreja relevante, porque Jesus Cristo é relevante para mim e para você. E que para tanto assim então o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar então o cântico Corpo e Família, enquanto nos preparamos para o momento de celebração da ceia do Senhor. Como fruto desse novo coração.
Quero convidá-lo a ficar de pé neste momento. Leia o texto então que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir também do verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Em memória de Jesus Cristo, cujo corpo foi partido na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos experimentar o perdão dos nossos pecados. Comamos com alegria do pão. Da mesma maneira, bebamos do cálice que simboliza para nós então o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. A congregação pode se assentar. Nós vamos então louvar ao Senhor com este último cântico, Agnus Dei. Que Deus possa então estar abençoando a sua vida. Você tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos, semana de vitórias na presença do Senhor. Possa ter um bom retorno, tranquilo ao seu lar. Deus possa estar dirigindo e conduzindo a sua vida.
E agora então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as comunhões e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Queiram sentar-se, irmãos.